Oi, esse é um vídeo de treinamento para os tutores e aproveitando que as nossas reuniões de treinamento a maioria está assistindo de forma online, assistindo as gravações, eu resolvi fazer já a gravação para o treinamento de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no meu WhatsApp. Assistam esses vídeos, anotem as dúvidas, as sugestões, que é mais importante ainda, tá? E passem para mim. Esse layout, essa apresentação, essa configuração de apresentação foi desenvolvida pelo William, tutor William. Ele gentilmente cedeu o tempo dele para fazer isso para a gente. Eu gostei demais, ficou muito legal e a gente vai utilizar esse tipo de apresentação, tá? Esse layout da apresentação. Então é só falar no início que esse curso está sendo desenvolvido pela RBCIP, tá? E é um instituto de pesquisa financiado pela FAPDF e para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, essa é a primeira aula de 5, então é uma segunda-feira, provavelmente, tá? Se não tiver um feriado, alguma coisa desse tipo. Mais para frente a gente vai discutir como é que a gente vai resolver essas questões, tá? De feriado, greve que pode até acontecer, alguma paralisação, enfim. Esse é um outro problema que a gente vai discutir para frente. Aqui vocês vão colocar o nome dos tutores, então vocês vão colocar o nome de vocês aqui, tá? Tutor 1 e 2, e se apresentar. Ainda na apresentação do curso, nós vamos fazer aquela pergunta simples. Todo curso de robótica, a gente sempre faz essa pergunta, para ter uma ideia de como é que está nosso público, né? Alguém já mexeu com robótica? Alguém mexe com robótica? Qual plataforma utilizou? Programação? Alguém tem alguma ideia? Vocês podem fazer esse tipo de pergunta, tá? Para ter uma ideia geral. Mas uma pergunta que seria interessante, que vai mudar muito a quantidade, eu espero que mude muito a quantidade conforme o tempo vai passando, é quantos alunos já acessaram a plataforma online. E também, mais para frente, vocês vão perguntar quantos já terminaram, desses que acessaram, quem já terminou, tá? Isso é muito legal anotar para a gente ter uma ideia de evolução até mesmo dessa parte online, mas também para dar um feedback de qual é o público que a gente vai trabalhar, tá? E quem não acessou ainda, quem fez a inscrição recentemente, tá? Pode acessar o endereço que a gente vai colocar certinho mais para frente, tá bom? Que mais? Apresentar os equipamentos que vão ser utilizados, né? A impressora 3D, a TV, os notebooks que vão ser distribuídos mais para frente, informar que temos uma internet sem fio, mostra o kit de robótica na caixinha, não precisa dar mais detalhes, mais para frente a gente vai fazer isso, e também como é que funciona o sistema de cadeira da sala, que ela pode ser retrátil ou retrair a mesinha da frente, tá? Bom, se tiver mais alguma informação, passem para a gente coloca aqui. Algum item que vocês acham que precisa ser informado, tá? Cuidados com os equipamentos, tá? Que é importante, cuidar, avisar que vão ser utilizados por vários alunos em várias escolas. Evitar sujar a sala, guardar o lixo, tá? Tem uma lixeirinha, vai ter uma lixeirinha lá na frente, se precisar, passa o papel. Às vezes é difícil esse levantar e colocar, né? Porque as cadeiras são um pouco apertadas. Então, passa para o tutor, chama o tutor, pega, joga ali o lixo e deixa a sala bem limpa, né? O caminhão bem limpo. Cuidado de segurança, evitar muitas pessoas em pé, não sentar nas escadas, não puxar os fios de energia porque um está conectado ao outro, então a gente vai ter duas réguas em média, né? E se a pessoa dá uma ponta puxar e a outra também, então vai ter alguns problemas. Então evitar esse tipo de puxões repentinos, não apoiar o corpo nas grades de proteção, informar onde ficam os extintores também é legal a gente fazer isso. Todas as partes de segurança mesmo, tá? A gente vê em shows ou em cinema, a gente pode fazer a mesma coisinha, tá? Agora a gente vai mostrar os componentes que a gente vai trabalhar, tá? Os principais componentes. Então, no caso do LED, vocês podem abrir a caixa dos kits, mostrar o LED, informar qual é o anodo, qual é o catodo, qual é o polo positivo, tá? Que é maiorzinho, o polo negativo, que é menorzinho, a conexão negativa menorzinha. Mostrar o esquema de trilhas da protoboard, que é importante, tá? A horizontal,
a vertical, ou seja, se você plugar um jumper aqui, ó, um fiozinho aqui, e o outro aqui, você tem conexão, você fecha circuito, tá? Então, o mais importante é mostrar a protoboard e depois falar como é que é a protoboard por dentro. Que é como se isso aqui é como se fosse um raio-x da protoboard. Bom, no caso do botão, tá, o push button, mostrar esse esqueminha, né? Mostrar que não tá, se você não apertar o botão, fica assim aberto. Apertando o botão, isso aqui fecha e fecha o circuito. As conexões aqui, como é que a gente vai fazer as conexões? O Marco Gessé deu a ideia de botar uns pingos de solda aqui. Todo caminhão vai ter um kit de solda, tá? E algumas ferramentas. E aí é só, quando vocês tiverem um tempinho, preparar esse esqueminha aqui com dois jumpers. Pode ser um preto e um vermelho. Eu acho que essas cores são as clássicas, né? Então, e botando o tubo termo, ele sugeriu até colocar o tubo termo retrátil para ficar um acabamento melhor, tá? O que mais? Aqui o Arduino Uno e o conector P4. Mostra o conector P4 e a bateria 9 volts, tá? Avisar também eles que hoje a gente vai trabalhar com o Arduino, mas não para programação. Utilizar o Arduino como fonte de energia, tá? Vai ser, essa aula está voltada mais à eletrônica e lógica de programação, tá? Então, nessa parte a gente não vai mandar programas para o Arduino, mas vamos utilizar ele como uma fonte de energia. É bem fácil usar o Arduino assim. E é uma maneira de introduzir o aluno na eletrônica com o Arduino. Os jumpers, tá? Explicar como é que é o macho-macho, macho-fêmea, fêmea-fêmea, os 3 tipos de jumper que a gente tem, resistor, tá? Mostrar o resistor, não vai dar para ver de longe o resistor, mas aqui basicamente é isso aqui que eles têm que ver, que as cores ajudam a determinar o tipo de resistor, tá? Aí explica o que é esse dourado, que é o prata, que é a qualidade da resistência, o grau de qualidade e as cores. E vou falar para eles que tem resistores que tem mais faixinhas de cor, né? O nosso provavelmente deve ter essas 4 mesmo, tá? E falar que a gente tem 2 resistores lá, tá? Então o laranja marrom é o de 330, tá? Falar para eles também, é legal, que tem aplicativos que dá para baixar nos celulares Android, eu acho que também deve ter nos celulares da Apple, que ajudam a ver esse esquema de cor, tá? Tem as tabelinhas e tem os aplicativos que ajudam bastante. Bom, aí começa o nosso primeiro circuito elétrico, tá? É onde a gente vai acender esse LED com o push button, tá? Então, eles vão ter que montar esse esquema, tá? Pedir para eles separarem. Aqui tem os componentes que eles vão utilizar, um Arduino, uma bateria 9 volts, 6 jumpers, né? Justamente isso aqui, ó. Vou mudar isso aqui, que esse esquema tá para, tô vendo só 4 jumpers. Então, alterar isso aqui, um LED, um motor CC, um botão push button, uma protoboard, a resistência de 330 ohms e um conector de bateria Arduino, tá? São 6 mesmo, porque a gente vai utilizar mais 2 jumpers mais para frente, tá? Tá certinho aqui. E aí, bem grande o esquema, tá? Deixem aí. É a primeira vez que muitos vão montar um circuito, então pode ser que demore pela primeira vez um pouco mais de tempo que a gente possa esperar. Mas assim, seguindo esse esqueminha, peçam para eles tomarem bastante cuidado, porque eu mesmo quando estou sem óculos, eu erro muito as linhas, né? E para eles tomarem muito cuidado e um faz, o outro revisa, eles estão trabalhando em equipe, tá? E é importante. E também o detalhe de só ligar o circuito aqui, ó, depois que todo o esquema do circuito estiver montado. Aí sim liga, tá? Aí eles vão apertar o botão e o LED vai acender.
A gente pode falar nesse momento também que a resistência é para proteger o LED dos 5 volts, tá, da porta Arduino, tá? E fala que o circuito, né, tem a parte positiva e a negativa entra no ground, né, que é também conhecido como fio terra, tá? Ground GND em inglês, né? Ground em inglês. E aí eles vão terminar o circuito. Bom, o segundo circuito a gente vai aproveitar muito do primeiro, como vocês podem ver. A gente vai colocar mais 2 jumpers e o motor CC, tá? Por isso dos 6 jumpers lá para eles separarem. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só ligar depois de terminar. E aí eles vão apertar o botãozinho e o motor vai funcionar, tá? A variação, aqui é o esquema que vocês vão mostrar para eles construírem, tá? Tem uma variaçãozinha depois que alterar a polaridade do circuito, do motor, tá? E aí eles vão perceber que vai estar girando para o outro lado. Para isso, a gente distribui uns pedacinhos de fita, tá? Um pedacinho de papel que vai prender no eixo desse motor, porque como o eixo é muito liso, às vezes não dá para perceber a direção do que ele está girando, mas com alguma coisa, um papelzinho, uma fita isolante pregada, ele vai girar e a gente vai conseguir perceber, tá? Essa direção, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre a diferença de circuitos, que é o do serial e do paralelo. A gente mostra esse esquema, já mostra que o serial tem essa sequência de construção, o paralelo tem essa aqui, essa outra, e eles vão montar um serial e um paralelo e vão comparar a intensidade de luz desses circuitos. É importante também que eles, apesar de eu estar mostrando sempre o LED vermelho, peçam para eles utilizar aqueles LEDs de alto brilho, aqueles transparentes, tá? Porque na carreta que é aberta tem muita luz e vai aparecer melhor a luminosidade desses LEDs, tá? Mas fica à vontade, deixa eles à vontade para eles escolherem a cor do LED, é uma coisa bem legal, eles até mesmo experimentar, verificar como é que é a cor de cada LED, tá? No início, eu sempre tive curiosidade para conhecer. Aí eu comprei vários LEDs de várias cores para ver como é que é cada um. Talvez eles tenham a mesma curiosidade, imagino. Bom, para isso a gente vai utilizar esses materiais, tá? Um Arduino Uno, uma bateria 9 volts, 3 jumpers macho-macho, um resistor 330 ohms, um botão push button, um botão de 400 pontos, protoboard de 400 pontos, os 2 LEDs de alto brilho transparente e um conector de bateria 4 volts para o Arduino, né? E a bateria. Pedi para eles separarem a bateria aqui. Conector de bateria 4 volts para Arduino com bateria, tá? Bom, aí a gente está montando um circuito em série, tá? Aí pede para eles notarem como é que é a intensidade dos LEDs, tá? Depois eles vão montar o circuito em paralelo, tá? E aí a gente vai pedir para eles compararem. Eles vão dizer qual ficou mais iluminado, qual ficou menos iluminado, o que vocês acharam, por que ficou menos iluminado, essas perguntas para eles questionarem e pensarem a respeito do problema. Aqui a gente terminou a parte de circuito, tá? Agora entra saindo do labirinto, que é a parte de lógica de programação. Para isso a gente vai utilizar esse programa, saindo do labirinto. Existe também, mais para frente, se muita gente tiver terminado o curso, provavelmente eles já utilizaram esse programinha, né, de sair do labirinto. Ele é muito legal, ele dá uma ideia muito boa de lógica de programação, mas a gente tem outros que poderiam ser utilizados, como por exemplo a Hora do Código, tá? Onde eles poderiam entrar no site da Hora do Código
e principalmente aqueles que já terminaram. Então, se você já fez isso aqui, já terminou essa aula, entra no site da Hora do Código. Isso, e a Hora do Código é legal porque tem várias temáticas que eles podem utilizar, tá? A gente vai botar um endereço lá. Também podemos colocar como favoritos, tá? No nosso navegador, tá? Preparar já tudo prontinho para eles não precisarem perder tempo em digitar o endereço. Eles clicam lá no navegador e depois escolhem nos favoritos, na barrinha dos favoritos, a hora do código. Bom, isso vai tomar um certo tempo, tá? Que é no final da aula. Então, pode ser que alguns cheguem até o nível 10, outros com mais dificuldade cheguem em um nível não tão elevado, não tem problema nenhum. Essa situação toda que vocês estão vendo é para quando tem internet, tá? Agora vamos supor que naquele momento X, tá? A gente fique sem internet. Sem energia a gente nunca vai ficar porque tem um gerador, tá? Pode a escola ficar sem energia, mas aí o pessoal liga o gerador e a gente sempre vai ter energia. Mas a internet pode falhar, como já falhou em alguns momentos nessas semanas teste. Então, nesse caso, a gente vai baixar do site do Brino. Vamos salvar esse site no computador. Eu testei aqui, funcionou tranquilo e é o saindo do labirinto que o Breno desenvolveu. Ele é um pouco mais complexo, tá, que as sugestões que eu dei, tá? Mas ele é interessante porque é offline, tá? A gente pode utilizar o sistema offline. Tanto a hora do código como esse saindo do labirinto do Brino, ele pode ser utilizado para aqueles alunos que já fizeram até o nível 10 desse primeiro, tá? Então a gente passa para eles novas possibilidades de desenvolver mais ainda a capacidade de lógica de programação deles. E com isso a gente termina a nossa aula. Tudo bem? Qualquer dúvida ou sugestão, tá? Mande para mim, tá? Ou coloque, de preferência, coloque lá no grupo para a gente discutir e já todo mundo saber da sua sugestão e a gente pode implementar nas aulas, tá bom? Sem mais, um grande abraço e vamos para a próxima aula.